Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Assim, é com muita alegria que a gente retoma o nosso convívio, né, o nosso contato, iniciando hoje a nossa disciplina de introdução, ó, de História do Direito, os cacuetes, né, de professor de introdução. E, mais uma vez, nessa modalidade remota. Com isso, a gente tenta aprimorar, né, nossos contatos, e uma das ideias que surgiram durante essas férias foi justamente a gente sempre principiar com uma canção, porque, como a gente sempre já tem dito durante os nossos encontros, a arte nos ajuda não apenas a compreendermos o mundo, mas também é um alento para o coração, é um alento para nossas angústias, inclusive é uma forma também de a gente manifestar os nossos sentimentos, né? E eu acho que no momento em que de tantas aflições, né, de tanto aperto no coração, o fato de a gente estar utilizando uma ferramenta que de alguma maneira nos une, eu acho que é algo a ser comemorado. Então, marcando assim esse início que a gente vai começar a nossa conversa em torno da história do direito. Muitos de vocês já são conhecidos, né, do semestre anterior, da disciplina de introdução, e assim a gente está se reencontrando. A história do direito, a disciplina de história do direito, tem uma peculiaridade, né, diferente da disciplina de introdução ao estudo do direito. Geralmente, o que é que se vê? A introdução é a disciplina muito festejada, é a disciplina que é a disciplina de direito do primeiro período, né? Então, tem 90 horas, então a gente se encontra com muito maior frequência, e aí a história do direito é a antípoda dela. Ela é colocada no segundo período, quando vocês começam a ter contato com as disciplinas dogmáticas, o primeiro contato com as disciplinas dogmáticas, então vão ver penal, civil, né, constitucional, e aí a pobre da história do direito fica relegada ao segundo plano e termina perdendo o interesse do próprio discente, né? Esse é um dos desafios que eu vou ter que enfrentar, que nós temos que enfrentar juntos nesse período. Fazer com que vocês enxerguem na história do direito uma disciplina muito interessante e importante para a compreensão, inclusive, das disciplinas dogmáticas. Certo? Vitor, quer falar, Vitor? Só introduzir um pouco, né? Primeiramente, a escolha da música foi excelente, né? Muito boa para representar, né? Não só a importância da história do direito, mas como a própria história em si, o andar do tempo. Eu destaquei aqui o trechinho, né? E deixa eu aqui pegar a letra que eu não estava lembrando, mas e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, me vai reflexão um pouco do que a história do direito ela tem, né? De que sociedades elas passam e deixam seu legado ali, né? Então passa a sociedade romana, ela deixa o direito romano. Passa a sociedade do século XVII e XVIII e deixa o iluminismo. Então, esse legado que a história vai sendo deixada, o direito ele vai recebendo da história, por assim dizer, das sociedades históricas, eu acho que é algo importante para a gente entender, né, nesse começo de disciplina, que muito do que a gente vai ver hoje ela tem legado não de agora, nem mesmo 100 anos atrás, coisas de séculos, né, de milênios até. Então, esse trecho da música, para mim, sintetiza muito o que é o estudo da história do direito. Até faz referência, então, até eu não sabia, mas me disseram aqui no chat está dizendo que é a abertura da novela, né? Nádia falou. Eu não sabia. É a novela que está passando agora, Eu não sabia. Então foi coincidência, não é porque eu estou assistindo novela, não. Não que haja problema nisso. Eu já fui noveleiro de primeira, mas hoje eu estou afastado, né? É um momento. Podia ser a abertura da aula, de fato. Sempre, né? Mas eu quis trazer essa provocação porque existe. Claro que quando a música foi feita, ela foi feita também em homenagem ao tempo, como a gente compreende, mas também a uma divindade
de uma religião de matriz africana que cultua o Deus Tempo, né? Tanto que há algumas menções referentes a isso. Mas, se a gente abstrair esse contexto religioso, a gente, de alguma forma, reconhece também algumas reflexões importantes sobre o tempo que a gente não apalpa, né? Não, o tempo é algo intangível, mas é algo com que a gente convive de forma inexorável. A gente não tem mais, a gente não consegue mais prescindir do tempo. Então, é o tempo de falar, eu tenho aqui pouco tempo para falar para vocês, para falar sobre muita coisa, é o tempo que a gente define o início e o fim das nossas aulas, é o tempo de conclusão de curso, então a gente de alguma forma convive com o tempo de maneira muito frequente. E muitas vezes nós somos escravizados pelo tempo, pela falta de tempo, e outras vezes a gente nem presta muita atenção à forma como ele transcorre, né? E porque termina não assumindo um protagonismo da nossa própria vida. A disciplina de História do Direito vai falar um pouco sobre isso também, né? O que fizeram os homens, ou as pessoas, as mulheres do passado, que nos chegaram até hoje? De que maneira eles reproduziram costumes, hábitos que impactaram não apenas o direito de sua época, mas até a vida como ela é colocada hoje, né? Então, por isso que eu achei oportuno essa menção, essa música que me parece tão bonita e tão marcante, né? Bom, eu gostaria de começar, pessoal, falando para vocês sobre o nosso código de conduta, né? Então, a gente tem, da mesma forma como a gente já fez a introdução, a gente tem algumas explicações iniciais sobre o nosso proceder aqui, né? Então, acho que vocês estão olhando aí, né? Estão vendo aí? Estamos sim, professor. Pronto. Esse código de conduta que é adaptado às aulas remotas, ele tem as mesmas características do semestre passado. Então, é apenas para que aqueles que não cursaram a introdução ao estudo do direito comigo vão ter a oportunidade de hoje verem algumas situações, né, inclusive no semestre passado, algumas pessoas disseram, professor, eu não sabia que tem que fazer atividade. Olha, na primeira aula a gente colocou o código de conduta lá, está gravado e está... É só a gente voltar para o VAR e vai ver que está lá bem definido, né? Mas, de todo modo, eu vou colocar para vocês um roteiro com as regras em relação a essas atividades, de que eu vou falar já, certo? Bom, o que a gente vai estabelecer como código de conduta, pessoal? Primeiro, a situação do áudio e vídeo. Eu não posso, por questões tecnológicas, até por questões até éticas em alguma medida, eu não vou exigir de vocês que deixem os vídeos ligados, né? Eu sei da situação de vocês em relação aos afazeres domésticos, vou destacar já essa questão, inclusive. E aí o vídeo passa a ser facultativo. Claro que todo professor, ele fica mais estimulado quando vê os vídeos, as interações de vocês, né? Mas isso não deve ser tido para mim como um problema. Então, atualmente, por exemplo, eu só estou vendo a tela do próprio slide, certo? Então, não se preocupem em abrirem os vídeos. Quem puder fazer, quem quiser fazer, vai ser muito bem recebido ou recebida, certo? E o áudio, eu vou pedir para vocês ativarem apenas quando forem fazer intervenções, certo? Deixarem os áudios desligados, mas aí quando forem fazer intervenção, usa aquela mãozinha, né, do Meet, ou professor, né, que eu concedo a palavra prontamente, tá certo? Todas as aulas, pessoal, que a gente vai realizar, claro, tirando a partezinha inicial do vídeo, porque isso não pode ser reproduzido para depois ficar armazenado no YouTube, elas vão ser gravadas e disponibilizadas lá no meu canal do YouTube,
tá certo? Então, quem quiser se inscrever, dar o seu joinha, né? Brincadeira, pessoal. Vão ficar gravadas essas aulas lá, justamente para facilitar para vocês, naquelas circunstâncias em que você não está podendo assistir a aula naquele instante, não se preocupe. A aula é gravada, eu geralmente no dia seguinte, no início do dia seguinte, eu disponibilizo lá no SIGA, tá certo? Então vocês vão ter acesso mesmo de forma assíncrona. Claro que, como vocês mesmos responderam no questionário, há uma predileção pela aula síncrona por causa dessa nossa interação, né? Mas, se eventualmente isso não for possível, vocês vão poder acessar esses vídeos de maneira assíncrona lá no meu canal, certo? Bom, as aulas síncronas vão ser a regra, como eu já afirmei. A gente vai realizar pelo Google Meet, até porque é a ferramenta que eu mais conheço, então, por questão de praticidade, eu sei que o Zoom tem outras ferramentas, tem as suas vantagens, mas, por enquanto, né, esse é o terceiro semestre que a gente utiliza esse aplicativo, ele está nos servindo, inclusive a ferramenta que foi inicialmente recomendada pela universidade, e a gente está utilizando, acho que com sucesso até agora, certo? O link da reunião vai ser dado a cada aula. Então, 10, 15 minutinhos antes da nossa aula, eu coloco lá com notícia do SIGA e vocês vão poder entrar nessa reunião, certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Bom, e como é que vai acontecer a dinâmica da aula, pessoal? Claro que essa é uma proposição que a gente espera ver em boa parte das aulas, mas não necessariamente em todas as aulas, certo? A gente vai ter os 30 minutos iniciais de uma discussão, preliminar sobre o assunto da aula, né? A gente tem uns 10 minutos após isso de leitura, para que vocês façam a leitura de algum texto, a leitura de um artigo de lei, de algum documento, ou um vídeo curto também, e no finalzinho mais 30 minutos, com 10 minutos para fechar, né, com uma atividade ou explicação sobre a atividade do dia, certo? Mais ou menos vai seguir essa dinâmica a nossa aula a partir desse semestre. Bom, e como é que se dá a avaliação? A avaliação é um problema que a gente sempre enfrenta numa modalidade remota, né? Existem professores assim, que têm uma obsessão pela prova escrita e tem dificuldade, né? Tem problema, não, mas como é que eu vou aferir se a pessoa está colando, se não passa no grupo do WhatsApp da turma o sopro, né, das respostas corretas? Bom, independentemente desse cuidado, a gente tem visto como a melhor saída para a avaliação uma avaliação plural. Então, a gente vai ter um trabalho em grupo, né, para a avaliação da segunda unidade. A gente vai ter um trabalho final, sobre o qual eu vou falar no momento oportuno, um trabalho diferente, que na verdade, consiste em um produto que vocês vão criar, né, que vocês vão elaborar, e a avaliação periódica e constante, que é a das atividades a serem respondidas no SIGA. Como é que isso vai funcionar? Essa atividade, ela tem que ser apresentada no SIGA, lá no espaço específico de atividade, certo? E eu vou disponibilizar, ao final de cada aula, essa atividade, uma pergunta, uma provocação que vocês vão responder em pelo menos uma lauda, e aí isso vai servir não apenas para a contagem da presença, eu não vou fazer chamada, certo? A presença vai ser a resposta a essa atividade, e também vai valer como nota da primeira unidade. Nós vamos ter, portanto, 10 atividades, contando como nota, e cada uma atividade vai valer um ponto, certo? Eu vou distribuir com vocês, até a próxima aula, um roteiro de como é que eu vou fazer a aferição do valor dessas atividades. Então, muita gente até perguntava, professor, quando é excelente, vale mais do que bom, muito bom, se eu tenho um ponto de exclamação, aí começam a fazer as viagens, né? Igual
igual às teorias que se criavam na época do BBB. Aí, para evitar essa incompreensão, eu vou fazer a indicação bem direitinho de como é que a gente vai aferir, avaliar essas atividades, certo? Inclusive, algo que foi até questionado no semestre passado foi a falta de critério, assim, a falta de se vislumbrar de forma objetiva o que é que eu errei, o que é que eu não errei, entende? Então, para evitar isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou indicar lá, com a autorização que vocês estão me dando agora, de forma obrigatória, né? Eu vou indicar a melhor resposta de cada pergunta. Então, a melhor resposta fica lá e serve para vocês como um espelho, né? Como um parâmetro para vocês verem em que medida vocês poderiam ter melhorado na resposta ou em que medida até a avaliação que eu fiz também não é justa, certo? Em relação às suas atividades. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? A questão da avaliação, controle de presenças? Bom, nós podemos ter também algumas atividades assíncronas. Então, sejam vídeos, sejam lives, apesar de não estar muito mais... no início da pandemia, a gente estava muito mais aberto às lives do que agora, né? Então, eventualmente, por exemplo, eu tenho um evento interessante que vai falar sobre história do direito, ou um tema específico da história do direito. Então, a gente faz esse link e é tido como uma atividade assíncrona, certo? E, obviamente, também será assíncrona a atividade que a gente vai passar para vocês para a aferição da nota e da própria presença, certo? Outra questão importante, pessoal, para atenuar um pouco essa nossa distância física, é que vocês podem mandar dúvidas, discussões, abrir discussões lá no Fórum do Cigarro. Eu acho que no semestre passado até me chamaram a atenção, para abrir uma discussão no fórum, eu preciso abrir inicialmente o que eu vou fazer hoje, certo? Então, eu vou abrir um fórum de discussões lá como um grande fórum, e aí vocês vão poder colocar tópicos lá para a gente discutir, certo? Ah, professor, mas eu quero fazer alguma pergunta muito particular, uma situação pela qual estou passando, que eu gostaria de discutir de maneira mais privada, e aí vocês podem fazer isso a partir do e-mail encaminhado para mim, né? Eu tenho aí o e-mail, deixa eu voltar aqui, o mortonmedeiros@hotmail.com, ou, se vocês preferirem, o próprio Cigar mesmo possibilita esse contato, certo? Alguma dúvida? Professor, boa noite. Ana Clara. Oi, Ana Clara. Só acho que eu me perdi na questão da presença. Então, as atividades que a gente vai fazer, que vai contar também como presença na aula? Isso, perfeito, Ana Clara. A gente termina a aula, eu já deixo gravado no Cigar, e aí vocês... aí eu vou deixar uma questão lá no Cigar, lá na aba de atividades, né? E essa atividade vai contar como 1/10 da primeira avaliação, e também como presença. Então, quem fizer tem garantida a presença. A nota é que vai variar de acordo com a qualidade do trabalho, né? Não é do trabalho, da resposta. Ah, professor, eu preciso fazer uma pesquisa, um trabalho científico. Não. Muitas vezes as questões são de pura provocação, apenas para que vocês reflitam sobre o que efetivamente aconteceu na aula, ou alguma coisa que chamou a atenção. Às vezes são impressões pessoais. E isso não reduz o valor dessa resposta. Certo? Alguma outra dúvida? Bem esclarecido, Ana Clara? Obrigada, ficou assim. Nada. Alguma outra dúvida? Bom, agora eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, tranquilo. Eu queria compartilhar com vocês o programa da disciplina, certo? Que a gente já
já colocou no cigarro também, certo? Estão conseguindo ver aí? Só uma leitura rápida aqui, pessoal. A gente tem a apresentação dos nossos objetivos, da ementa da disciplina, que é o objeto da história do direito, a gênese do direito. Deixa eu... Professor, se o senhor puder ampliar um pouquinho ampliar, mais, né? Isso que eu ia perguntar. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou. Sim. Pronto. Então, vocês veem a ementa, né? Os objetivos. Vocês podem ver isso com mais calma aí nas suas casas, nas suas leituras do SIGA-A, porque a gente já disponibilizou o programa no próprio SIGA-A. A metodologia, tá certo? A avaliação, como a gente já adiantou. E aí, pessoal, uma pergunta que sempre surge. Professor, eu preciso comprar um livro de História do Direito? E se eu precisar comprar um livro, qual livro será? Né? Antes de a gente falar sobre isso, eu queria dividir com vocês as respostas daquele diagnóstico que eu fiz. E eu vi como é importante. Aqui estão as respostas, obviamente são as respostas anônimas, né? Não há identificação. Mas eu quero dividir com vocês algumas preocupações que eu tive. Vocês conseguem ver bem a tela do diagnóstico? Se o senhor pudesse só dar um zoomzinho, assim, para ficar um pouco mais legível, mas está dando para... Tem como dar zoom aqui agora? Os três botõezinhos. Ctrl mais? Ctrl mais, professor. Pronto. Vamos lá. Olha só, nessa resposta aqui, qual foi a principal fonte de estudo utilizada na experiência do semestre anterior, certo? E aí, a maioria respondeu textos digitalizados disponibilizados pelo professor. E depois, vídeos das aulas, depois, roteiro do professor, aquele roteirinho que a gente coloca no SIGA-A, né? Depois, artigos científicos e livros. Veja a discrepância, pessoal, dos livros em relação às outras fontes de estudo. Isso é preocupante, não é porque a gente tem um apego ao livro tão somente, mas porque o que a gente tem visto é a perda do hábito da leitura dos livros de direito. E assim, eu ainda sou velho, assim, sou tradicional, gosto de pegar no livro, né, quando a gente folheia, tem um cheiro de livro. Obviamente, quando a gente passa por privações próprias dessa pandemia, obviamente, muitas vezes a gente tem que se virar com versões digitalizadas desses livros. A gente não tem uma biblioteca tão acessível quanto era antes, então a gente tem que se virar como pode. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão sobre a importância do livro, né? Não que vocês precisem comprar um livro, a versão digitalizada também serve, mas vocês não podem se fiar apenas no roteiro do SIGA, nem tampouco apenas nos nossos vídeos. Há necessidade de complementação, pessoal, seja em artigos, como a gente colocou aqui, seja nos textos digitalizados. E vejam, os textos que a gente colocou, como vocês podem perceber, inclusive dos dois textos que a gente trouxe para discutir na aula de hoje, eles são textos complementares. Lá não tem falando sobre os tópicos que a gente vai discutir na aula de hoje. E isso vai acontecer em relação a todos os textos seguintes, certo? São complementos. Então, vejam a importância de vocês terem algum suporte em livro. Olha a outra resposta. No semestre anterior, você utilizou livros. Aí, 39,4% em cerca de metade das disciplinas, 33,3% em quase todas as disciplinas, 15,2% em todas as disciplinas e 12% em nenhuma das disciplinas. Então, alguns de vocês cursaram o primeiro período sem utilização de livros, certo? Isso obviamente, não impede um bom aprendizado, mas é algo para a gente chamar a atenção, porque o livro ainda é a principal fonte da nossa compreensão, né, do nosso estudo, ou deveria ser a principal fonte do nosso estudo. Eu sei que hoje nós temos podcast, hoje tem Instagram, né? Eu até faço a indicação. Existe um Instagram literário de cuja autoria eu não sei de fato quem é,
Mas se você, vez por outra, a gente vai fazer menção a ele, né? É o Instagram, @eu-sou-o-que-leio, que aí nós temos, claro, tem indicação de obra de ficção, mas sempre com um viés trazendo para as discussões atuais, certo? Tem obras jurídicas também, tem obras infantis, é bem diversificado. Se vocês tiverem curiosidade de ver como é que se vocês quiserem ampliar os horizontes, inclusive de leituras, né, de análises, vocês podem ter esse como vários outros bookgrams que estão disponíveis também, certo? Eu não estou dizendo, então, que a gente deve se prender aos livros, mas eu acho que a gente não pode prescindir deles ainda, certo? Aqui, pelo que vocês estão percebendo, há uma preferência por aulas síncronas, apesar de muitos de vocês terem também preferido as assíncronas, e isso mostra a importância de gravação dessa aula e disponibilização lá no canal, certo? E no SIGA, para que vocês possam ter esse contato. Aqui o modelo de avaliação, a maioria prefere o seminário, apesar de, interessante, várias pessoas terem muitas ressalvas em relação ao seminário, porque o seminário tem seus desafios, né? Tem suas preocupações. Né? Vem o Google me stalkear novamente aqui. Então, para uns serve, para uns não funciona. Né? Então, a gente tem também os fichamentos de textos ou livros, muitos também colocam como algo traumático esses fichamentos. Então, esse diagnóstico, para mim, foi muito importante para saber a realidade de vocês, para saber como é que eu posso desenvolver o que eu tenho em mente como o melhor caminho, considerando as peculiaridades de vocês, porque é para vocês que a gente está desenvolvendo essas aulas, certo? Atividades individuais, elaboração do produto, etc. Aqui algumas experiências, enfim. O resto é para consumo interno, que realmente foi bastante útil, né? Mas voltando aqui ao programa, a pergunta que sempre é feita logo no início do curso, logo no início de cada disciplina: qual o livro, se eu tiver que comprar um livro, professor, qual é o livro que eu devo comprar? E aí, pessoal, eu não vou dar uma resposta, como eu não dei a resposta lá em introdução, né? Eu vou apenas fazer algumas indicações. Essa aqui, que vocês estão vendo, é a bibliografia básica. Obviamente, eu tenho muitos outros livros de qualidade que eu não estou citando aqui, certo? Mas eu reuni aqui alguns livros e, mais ou menos, agrupei esses livros de acordo com suas características. Por exemplo, o livro de José Reinaldo Lima Lopes, O Direito na História, é um livro muito bom. Assim como de Flávio Lage de Castro, né, História do Direito Geral e do Brasil, porque ele engloba a história do direito como um todo, né, a história do direito ocidental, mas também a história do direito brasileiro, certo? A mesma coisa que a gente vai ver aqui no livro de Introdução à História do Direito de Banhola, Barbosa e Oliveira. Um livro que me trouxe muita surpresa, assim, porque seria uma proposta mais esquemática, mais sintética, foi o livro de José Fábio Rodrigues Maciel e Renan Aguiar. Um livro que é fininho, assim, a gente até fica surpreso, assim, poxa, mas é um livro interessante para a história do direito, não tem a profundidade, por exemplo, de um John Gibson, obviamente, né? É uma obra clássica, um catatal, assim, grosso, mas vocês não, por acaso, vão encontrar em vários livros menções a essa obra de John Gibson, né? Então, os autores de história do direito muitas vezes recorrem a John Gibson, porque ele é historiador raiz, vamos dizer assim, e a obra dele assim, é uma referência inegavelmente. Mas é um livro fininho, esse de Maciel e Aguiar, e que ele é muito claro, fluido, né? E traz alguns diferenciais. Por exemplo, faz referência a filmes, a indicações de livros também, né? Então, é um livro bem interessante, certo? E a gente tem também, dentro desses livros mais abrangentes, o livro de Walter Vieira do Nascimento. Aí eu tenho o de Billissen, como eu falei, né?
Tenho as obras específicas de História do Direito do Brasil, como a de Antônio Carlos Volkmer, também um clássico, de Eduardo Bittar, e temos algumas coletâneas. Eu vou destacar aqui a coletânea de Brandão Saldanha e Freitas, História do Direito do Pensamento Jurídico em Perspectiva, e de Lopes Queiroz e Aca, curso de História do Direito, também é uma coletânea. Coletânea de artigos, né, de vários estudiosos da História do Direito, mas que não é trazido de forma tão sistemática quanto os livros iniciais a que eu me referi aí, certo? E aí, pessoal, para fechar a explicação desse roteiro, eu trago aqui o conteúdo programático. Vejam que a gente tem já uma definição das aulas, certo? Iniciando aqui no dia 8 de junho, nós temos 15 de junho, 22, assim por diante, aí a gente finda o que seria a primeira unidade, na segunda unidade continua, e podem observar aqui que ao lado a gente tem os tópicos, né? Então, o que a gente vai ver? E isso pode servir, inclusive, para vocês se virem estimulados a desenvolverem, até fazerem leituras prévias para que possam se preparar, né, para as discussões da disciplina. E aqui nós temos a definição da publicação da média parcial, o fim de semestre e conclusão do nosso curso, certo? Alguma dúvida sobre o programa da disciplina? Tranquilo até aqui? Ok. Bom, então, hoje a gente vai começar a conversar sobre a história, né? A história de uma forma geral e depois para chegar na história do direito. O que é que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Ok, só para aumentar, tá certo. Vamos iniciar aqui também na apresentação. Bom, história do direito. Quanta coisa a gente pode conversar aqui nessa disciplina, pessoal? A gente vai ter uma grande missão difícil, que é fazer uma viagem na história por cerca de 5.000 anos, 6.000 anos de história do direito em 15 encontros, numa disciplina, portanto, de 30 horas, certo? Então, é um grande desafio e eu peço que vocês até me perdoem, porque essa viagem vai ser muito rápida, essa viagem vai ser muito corrida. A gente não tem como exaurir, por exemplo, em uma aula, a complexidade, a riqueza do que constituiu o que se chama de direito romano em todas as suas fases, com todas as peculiaridades de cada uma dessas fases, certo? Assim como a gente não tem como exaurir a compreensão do que representou o direito no Brasil imperial em uma aula, quando tanta coisa há de se discutir. Então, a gente fez escolhas, a gente fez supressões, a gente fez opções a partir de um viés metodológico claro, para indicar para vocês alguns marcos, algumas personalidades, alguns fatos, né, que são importantes para que a gente compreenda o direito como é hoje, certo? Então, qual é o grande desafio da história do direito? Para que a gente possa responder essa pergunta, é preciso que a gente tenha a compreensão primeiro do que é história. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é que vocês compreendem, né? A gente tem aí uma colinha, a reconstrução do passado, a compreensão do presente, preparação para o futuro, mas o que é que vocês entendem sobre história? Qual é a perspectiva ou a expectativa de vocês em relação a essa disciplina? História enquanto ciência, né? Que você está perguntando? Isso.
no meu entender, a história é uma ciência, né, que visa estudar e compreender os fatos históricos, na minha visão. E o que é que diferencia essa ciência, Arthur, por exemplo, das ciências sociais? O que é que a história tem de peculiar? Eu acho que as ciências sociais, por exemplo, a sociologia, A sociologia. ela olha a sociedade e ela tenta encontrar meios de interpretar o que está acontecendo agora, diferentes visões do que está acontecendo agora. Já a história não, a história tenta dizer, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo em determinado período, em determinada época. Certo. Rogério. Professor, a sociologia, né, as ciências sociais, eu acredito que ela pega o produto da história, né, da história do direito. Depois que eu escutei a música, passei um tempo, eu lembrei aqui eu dei uma lida rápida, né, no texto aqui da Flávia Laje de Castro, que o senhor citou aí, né, ela fala, né, ela mostra um ditado árabe que diz assim, que o homem se parece mais com seu tempo que com seus pais, né, ou seja, no caso, as ciências sociais, no caso, o senhor falou a sociologia, ela utiliza do produto, né, do estudo da construção do homem no seu tempo, né? Eu imagino. Perfeito. Vitor. Professor, quando eu vejo essa discussão de definição de história, eu sempre lembro de uma frase que tem no Estádio Nacional do Chile, que é "un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro", né? Que foi colocada após o fim do regime Pinochet, para lembrar o histórico triste, né, que tem no Estado Nacional do Chile, que era um campo de tortura. E eu acho que, para mim, define perfeitamente do que é história para mim, que é o estudo da memória, é o estudo do que as populações viveram, do que a gente viveu como humanidade, e da forma que a gente vai trabalhar isso para construir nosso futuro. Então, é um estudo para mim, é um estudo da memória, né? Basear o que as memórias das populações passadas elas vão trazer para o nosso presente, para o nosso futuro. Perfeito, Vitor. César. Enfim, eu acho que um pouco diferente também das outras ciências, a história está preocupada principalmente em descrever as coisas como elas aconteceram e não concluir um juízo de valor das coisas. Isso caberia, acredito que mais... obviamente que a gente entende, né, faz essa interpretação, mas a história não deveria pelo menos se eximir de tendências, de coisas pessoais do historiador, de preferências pessoais do historiador, para que tudo fique claro e a gente possa aprender com o que de fato aconteceu, e não com o que... alguém que viveu aquilo e tenha vínculo emocional, digamos assim, com aquelas coisas. Então, eu acho que é mais importante até que a história seja vista por alguém do futuro, digamos assim, para entender e interpretar melhor o que está se acontecendo no presente. Enquanto as outras ciências sociais estão preocupadas em discutir e modificar o presente com o que está acontecendo. César, você trouxe aqui duas discussões interessantes, né? Primeira, a questão da história vista como uma reconstrução do que realmente aconteceu. Isso é bem, vamos dizer assim, no mínimo controverso, né? Porque a história também é feita de muitos mitos, né? A história é feita de muitos escamoteamentos da verdade, de muitas construções por parte de quem efetivamente interessava aquela versão, a quem interessava aquela versão. A outra questão interessante que você trouxe seria a conveniência de a gente fazer uma história, por exemplo, a gente fazer a história de hoje, a história dos tempos atuais ser produzida pelo futuro, né, pelos homens e mulheres do futuro. Existe um texto que a gente vai trabalhar no finalzinho desse curso, né, dessa disciplina, que ele propõe justamente que a gente possa fazer história da contemporaneidade. Traz os seus desafios, mas também as suas vantagens. A gente vai discutir no momento oportuno, mas eu achei interessante essas suas colocações. Nádia está com a mão levantada aqui. Oi, tá vendo?
Só para complementar o que o colega falou, eu não me lembro mais quem foi que falou agora, há pouco, antes do senhor, mas me lembrou muito o do texto, né, que a gente leu agora, Isso. do capítulo, acho que foi o Dentro e Fora, né, que justamente uma das coisas que eles explicitam como sendo componente da história, da atividade do historiador, no sentido mais, eu acho que de pesquisa, de criação, né, de produção acadêmica, é essa responsabilidade de acabar com os mitos, assim, pelo menos tentar desmentir, ou, assim, mostrar a alternativa real para os mitos, porque, assim, os mitos, eles estão parte da história, mas mais no sentido natural, assim, do desenvolvimento natural da história, mas como proposta, assim, né, de desenvolvimento mesmo da história, tipo, do historiador, o trabalho do historiador tem essa responsabilidade de ir contra esses mitos, porque a história, como ele mostra, pode ser uma grande arma, né, de você querer, enfim, se apoderar de uma narrativa que ela, se a narrativa for real é uma coisa, mas ela sendo deturpada já vira outra coisa. Então, assim, eu acho que o que ele falou dialoga muito com isso, da responsabilidade do historiador. Perfeito, Nádia. Ver aquele objeto, né, como todo mundo falou, é um esforço, assim, mais científico, tem que ser algo bem analítico, bem científico, bem sério, né? Perfeito, mas é um grande desafio, porque a história também pode ser um instrumento. A gente vai ver isso no texto de Hobsbawm, né? A história também pode ser um instrumento de falseamento. E aí eu não posso deixar de lembrar da frase que marca o livro, a obra-prima de Orwell, né? George Orwell, 1984, que ele diz: quem controla o presente, controla o passado. Quem controla o passado, controla o futuro. Então, é uma lição de história, é uma lição da compreensão de história. Por que é que as pessoas hoje têm tanta obsessão em fazer uma reescrita do passado? Porque elas sabem que, com isso, elas estão construindo o presente para ter um futuro amoldado aos seus interesses. Por que é que se diz, que se tenta esconder a natureza ditatorial do regime militar de 64? Porque convém a algumas pessoas a destruição da vilania que foi desenvolvida nesse regime durante esse período, certo? Então, assim, o historiador responsável, ele tem que ter esse compromisso, mas nem sempre é essa história que nos chega. Eu, particularmente, quando estudei história na minha escola, né, porque na faculdade eu não tive a oportunidade de falar de ter aula de história do direito, mas a história que me chegava é a história do colonizador, né? Então, aquela imagem do seminarista, né, do jesuíta que vinha aqui catequizar os índios, uma maneira de integrá-la à sociedade, né, aquela benevolência toda, como eles trouxeram para nós a tecnologia, os avanços daquelas civilizações, e nós, nativos, coitados, não tínhamos acesso à felicidade, à realização, porque éramos privados dessas tecnologias. Quando, na verdade, se a gente for observar o tratamento dado aos colonizados, foi sempre de opressão, foi sempre de esmagamento, né? A gente vai ver isso, por exemplo, no livro, na obra-prima de Gerard Diamond, Armas, Germes e Aço. A gente vai ver isso numa obra-prima também de Joseph Conrad, O Coração das Trevas, que foi, inclusive, utilizado como uma fonte para Apocalipse Now, né? Então, é sempre o esmagamento do colonizado. E essa visão da história hoje começa a ser discutida nos tempos atuais, porque a própria ideia do decolonialismo, da forma de desconstrução dessas amarras científicas que terminam chegando até nós, certo? Eu acho que alguém levantou a mão. Caio. Tinha sido eu. Não, é porque, na verdade, eu ia dar só uma pequena contribuição, porque a colega falou tudo em relação ao que representa a história e tudo mais.
É porque eu lembro que quando eu estudava alemão e tudo mais, que eu estudei em alguns semestres aí, eu tinha visto algo que me chamou muita atenção relacionado à própria história. Porque, tipo, eu tinha lido um texto em alemão e tinha uma parte que dizia algo sobre o historiador, ele não ser meramente um reprodutor daquilo que ele está coisando, mas ele é aquela pessoa que projeta uma criticidade àquele momento. Então, não é só meramente memorando, tanto é que eles têm um termo específico em alemão para aquela pessoa que só faz dar os relatos. Mas o historiador, propriamente dito, que tem outro termo, é aquela pessoa que projeta criticidade, além de, propriamente dito, narrar a história. Ele tem essa coisa. Perfeito, cara, é isso mesmo. Aqui, Ana disse que pensa que a história se preocupa mais com a construção narrativa, sim. Ela se preocupa com a construção narrativa, né, às vezes tendenciosa, né? Quanto a sociologia com as relações sociais e seus efeitos, perfeito, exatamente. E, Eric, a história é capaz de dar legitimidade ao presente, e é isso mesmo, Eric. É isso que a gente está falando, né? Bom, então, a gente vê que o estudo da história é um estudo problemático, né? Isso diz muito a respeito do que a gente pretende sobre o nosso protagonismo na construção da realidade, do que a gente chama real, do mundo palpável, tangível. Mas se a gente observar, por exemplo, a própria etimologia da palavra história vem do grego historia, que sinaliza a ideia de pesquisa, de conhecimento, de informação, de relato. Então, é isso que vocês já mostraram compreender. História é acontecimento, é um relato, é uma reconstrução, né, que dá a entender a ideia de ver, de saber, de conhecer, certo? Lá na Odisseia de Homero, também havia uma alusão, talvez não tenha sido esse a raiz etimológica verdadeira da história, mas isso a própria história não pode responder de forma categórica, mas existia a personagem do Istor, que ele ele desempenhava a função de um árbitro quando as pessoas se deparavam em situações de conflito, né? Então, de alguma forma, a história também nos serve como esse árbitro. Diante dos conflitos, a gente vê um contraste entre o passado e o presente e o futuro, né? Então, essa preocupação está presente também nessa compreensão que a gente tem da história. E aí é muito comum a gente fazer essa ligação do passado, do presente e do futuro, né? O tempo a que aludia a música que a gente utilizou para iniciar nossa aula de hoje. E a gente vê, muitas vezes, o presente como um resultado, né? Como um efeito simplório de causas passadas. Então, a relação entre passado e presente e futuro como uma relação de causa e efeito. A gente quer desconstruir essa ideia, até porque a história não é linear, né? A história, a própria letra da música, não sei se vocês perceberam, ela diz assim, a história ela é tão surpreendente, ela traz tantos fatos inéditos, assim, imprevistos, que por isso é o Deus mais cultuado, o Deus mais lindo, né? A história é assim. Apesar de muitas vezes a gente ver alguns ciclos, né, algumas coisas se repetindo, hoje mesmo, nos tempos atuais, a gente vê esses ciclos, essas repetições, mas a história nos surpreende muitas vezes. A história, ela não é um passo linear de crescente, de desenvolvimento, de evolução. A gente tem evoluções, a gente tem passos para trás, certo? E é preciso que a gente perceba isso para não tratar a história com essa linearidade, com essa relação de causa e efeito entre o passado, o presente e o futuro. Certo? Tranquilo até aqui?
vamos continuar aqui a nossa discussão. E aí vem uma pergunta também muito básica. Não sei se vocês se recordam, né? Vocês deveriam se recordar mais do que eu, porque faz menos tempo que vocês viram História pela primeira vez. Acho que até quando eu vi História pela primeira vez no ensino fundamental, era até chique, né? Assim, para mim foi, assim, eu estou começando a ficar adulto, né? Em vez de estudos sociais, a gente começou a ver História, Geografia, e ficava muito orgulhoso com isso. Mas, quando a gente via a História, a gente via que um dos marcos que distinguem a história da pré-história é justamente a escrita, a invenção da escrita. Não é verdade? E aí eu pergunto a vocês, eu posso falar de um direito pré-existente à história, ou seja, a esse período humano demarcado a partir da invenção da escrita? O que é que vocês acham? Acho que alguém está respondendo aqui. Roger, até que ponto a história real é capaz de dar legitimidade ao presente no contexto em que as pessoas anulam em prol de histórias feitas? Esse é um ponto a ser discutido, Rogério, de fato. Professor, Oi, Nádia. Uma dúvida. O senhor prefere que a gente só abra o microfone e fale, ou porque, por exemplo, tem, eu acho que, uns 3 pessoas ao mesmo tempo com a mão levantada, é melhor a gente começar a falar ou esperar o senhor indicar? Não, tanto faz. Veja, vocês se organizando, pode ser com a mão levantada ou falando, não tem problema não. Então eu posso começar. Pode Em passar. relação a essa pergunta, se o direito pode vir antes de o que é considerado história ou não para aquele povo. Eu acho assim que depende do pressuposto, né? Que você disser para dizer que inicia a história. Então, assim, acredito que esse pressuposto que o senhor falou, né? Que é, tipo, ainda pode ser muito dominante, de a história do povo começa na escrita. Então, realmente, você diria que o direito seria antes da escrita. Tipo, a gente tinha, assim, ordens jurídicas, né, assim, sistemas jurídicos não, assim, mais diferentes, né, do que a gente tem hoje, mas antes dos portugueses vierem, antes dos espanhóis vierem. Então, nesse sentido, se a gente disser que não é história antes de eles vierem, porque eles vieram com a escrita, então a gente teria direito antes da história, na pré-história. Mas eu acredito que se a gente considerar o pressuposto diferente, outro conceito de início de história, aí pode ser que o direito à história, as origens, elas estejam mais entrelaçadas. Perfeito. Então, a gente vê que essa pergunta a gente tem que responder depois que a gente fizer a adoção de um critério para saber o que é o próprio direito, não é verdade? Aí tem várias pessoas inscritas aqui. Eu não sei, né? O pessoal da turma talvez eu não sei nem se ele ainda está dando aula, mas quando eu tive aula no primeiro semestre, tive aula com o professor Douglas, ele passou uma resenha de um livro chamado Totem Tabu. E assim, ele falava bem das sociedades primitivas, né? Ou das sociedades até mais que existem contemporaneamente, mas não tem a escrita. E você via, Ana também lembrou aqui, você via também nisso aí que eles tinham eles têm um direito de costume, né? Eu acho que está até no slide ali, direito consuetudinário. Você vê que tem toda uma estrutura de direito, assim, mesmo que não escrito, mas tem os costumes que cada população segue, tem os tabus, né, que eles seguem. Então, eu acho que o pessoal que está realmente com isso aí mais fresco na mente, pelo que eu vi, ele passou, inclusive deve ter passado, ele ainda passa, manuscrito, mas assim, eu acho que eles devem ter ter feito essa associação também, porque a questão dos tabus, ela remete muito à questão do direito. E tem muito desses tabus ainda que são, inclusive, direitos em várias partes do mundo, né? A questão do incesto, por exemplo, ela é criminalizada, né, no mundo inteiro. Então, eu acho que essa questão do direito do Estado, com certeza, deve levar isso em consideração também. Né, de que há um direito ali, o direito costumeiro, e um direito que não apenas é costumeiro, mas como ele é mantido até hoje, de várias formas. Perfeito, Vitor. Vamos lá, quem mais? Oi, professor. Oi, eu lembrei de uma coisa relacionado a... porque quando a menina falou, me acendeu aquela lâmpadazinha na cabeça
que todo estudante de direito fala, que depende do referencial, que é uma coisa que se usa muito em física. Por exemplo, o Marx e o Engels, eles baseados em Hegel, eles ligavam o direito àquilo que a gente chama de fenômeno, ao que eles chamavam, melhor dizendo, ao fenômeno estatal. Ou seja, para esses autores, por exemplo, essa sociedade sem direito escrito, ele também não tem nenhum direito por não terem desenvolvido o fenômeno estatal. Mas, por exemplo, tem outros autores que, por exemplo, trabalham a ideia de coercitividade. Esses estados, ou melhor dizendo, essas manifestações clânicas, por exemplo, eles manifestavam de fato alguns tipos de parâmetros que também existem nos estados modernos. E uma delas é a coercitividade. Então, se esses estados têm coercitividade, mesmo que essa separação entre coisas modernas como direito, moral, filosofia, sociologia não existam, pelo fato de haver essas manifestações, teria uma manifestação também do direito. Então, aquilo ali seria o direito de fato. Perfeito, Caio. Vou deixar os outros falarem aqui, Alonso, Arthur, para depois fazer uma consideração. Exato, Fábio, Durkheim. E aí, Arthur, Alonso? Eu posso falar. Pronto, Alonso. Eu queria só trazer uma perspectiva que nós temos um olhar muito ocidental e esquecemos a história do Oriente. Então, o povo indiano, ele tem uma cultura muito forte e os brahmanes, né, eles diziam que quando se tornar necessário escrever, é porque os homens tinham perdido o seu valor. Então, eu recomendo a vocês livros como Ramayana, vale muito a pena, porque traz uma perspectiva que a gente não consegue entender. E essa história do direito não está escrito, mas já prevalecer. Então, eu acho que é muito válido para vocês darem uma pesquisada sobre isso. Muito interessante, Alonso. Até vou aproveitar esse gancho para fazer uma explicação, né? Vocês vão perceber nas nossas anotações, né, nos nossos direcionamentos das aulas, que a gente não vai abordar apenas de forma ilustrativa, como o Alonso fez agora, mas não vai abordar com muita detença a direitos dos povos não ocidentais. E aí não é uma questão de preconceito, mas uma questão de tempo mesmo, certo? Então, como a gente tem que fazer escolhas, a gente terminou por centrar o nosso estudo no direito ocidental. Mas o direito, vamos dizer, indiano, assim, a história dos povos hindus, vamos dizer assim, nos revela também uma prática interessante, como para mostrar como o direito pode servir, inclusive, para a perpetuação das iniquidades, das desigualdades. Então, o sistema de castas, que até hoje vige, ele é um sistema de pretensa matriz religiosa, né, inicialmente matriz religiosa, mas que tem reflexos políticos, tem reflexos jurídicos, e que é utilizado para a perpetuação de privilégios nas mãos de quem já tinha esses privilégios e de opressão de quem não atingia não era ungido, vamos dizer assim, não era tido como um povo ou como uma casta superior, né? Então é interessante, o direito se vindo aí como uma forma de opressão também, como instrumento de opressão também. Arthur tinha levantado a mão? Eu tinha, professor, mas eu acho que o que os já falaram, eu ia falar justamente o que o Caio tinha falado, que existem diversas teorias sobre o que é o direito, então a gente tem que partir do pressuposto de uma para poder responder sua pergunta. Perfeito. E aí o que a gente vai observar, pessoal? A gente tem a ideia de direito como, sei lá, sistema de normas que servem para regular as condutas humanas, né? Ou, se não for um sistema, mas um apanhado, um conjunto de normas,
um grupo de normas, se a gente não pretende que haja uma organização, né, uma sistematização mais bem feita dessas normas jurídicas. Mas o que a gente vai observar muitas vezes é que muitas das normas que serviam como o que a gente podia considerar como direito, elas tinham uma matriz ou religiosa, ou política, né? E assim, ou moral, e ficava difícil até distinguir até que ponto aquela é uma norma moral ou uma norma religiosa, por exemplo, ou uma norma jurídica, certo? De todo modo, a gente tem que considerar algumas acepções. A que vincula o direito ao Estado, né? Então, apenas o direito estatal é considerado direito, e aí a gente tem, por exemplo, como o Caio falou, né, a gente tem essa compreensão de que o direito é um instrumento de Estado, é um instrumento do Estado, segundo Marx, apenas de preservação do status quo, né? O direito, portanto, não pode ser revolucionário, não se faz revolução a partir do direito, segundo Marx, porque o direito ele estimula o próprio funcionamento do Estado. A gente já viu isso em introdução, lá nas críticas que Alisson Mascaro, né, o livro de introdução de Alisson Mascaro faz à nossa compreensão do direito. Mas a gente pode também ter uma visão menos rigorosa e dizer, não, aquilo que os indígenas faziam aqui no Brasil antes da descoberta, né, antes da invasão dos portugueses, a organização da tribo, a atribuição de poderes, de responsabilidades, né, e de permissões aos membros da tribo, de alguma forma a gente poderia enxergar rudimentos do direito. E a partir dessa compreensão é que alguns autores vão enxergar, deixa eu disponibilizar para vocês. Vão enxergar aqui como algumas das características desse chamado direito dos povos sem escrita. E aí eu vou situar não apenas aqueles povos lá primitivos, no sentido temporal, mas dos povos que foram encontrados mais recentemente e que tampouco tinham escrita. Porque não foram todos os povos que desenvolveram escrita, pessoal. No livro de Gerald Diamond é muito chocante a gente perceber isso. Porque se vocês pararem para pensar, a escrita, ou a linguagem mesmo, é um negócio altamente complexo. Você vai atribuir uma representação gráfica a um fonema. Né? Então, vejam quantos fonemas a gente pode desenvolver. Né? Se a gente for, meu filho do meio está se alfabetizando agora, esse ano, e aí eu tento mostrar para ele a importância da produção do fonema e como esse fonema pode ser identificado com uma letra. Né? Então, quando a gente fala o F, o F, esse som ele é produzido a partir de um determinado movimento de língua, boca, dentes, né? Ou da mesma forma como o R, que é um dos que produz os fonemas talvez os mais difíceis para as crianças, né? Porque precisa do R. E algumas línguas africanas têm o som não sai, o som entra. Então você faz. Então tem até alguns personagens de Star Wars, não sei se vocês vão se lembrar, mas alguns que eles falam como né, uma coisa bem gutural assim, e a forma como esses povos, né, esses seres vão se comunicar. Então isso é muito complexo. Não foram todos os povos que desenvolveram a escrita. E há até algumas indicações de que os povos que descobriram a escrita ou que tiveram contato com a escrita de forma mais inicial, eles tiveram grandes vantagens no desenvolvimento, certo? Porque
eles puderam exprimir melhor as suas vontades, os seus desejos, as suas intenções. Eles puderam fazer, inclusive, o controle da linguagem, atuando na própria realidade, na própria sociedade, certo? Mas o que a gente observa dos povos sem escrita é que as formas jurídicas são rudimentares, né? E tem essas características que eu coloquei aí no slide. Primeiro, a limitação de regras abstratas. Então, a gente tem muitas regras concretas, né? A gente tem muitas regras, muitas normas que são específicas. Se um homem vem no arado e rouba um boi de seu vizinho, né? São coisas bem específicas, apesar de... Não, existe uma certa abstração, mas não é como a gente vê hoje no Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel, não tem essa capacidade de abstração, certo? Obviamente, os povos sem escrita não tinham dificultado essa abstração. Também são normas consuetudinárias, são normas baseadas, portanto, nos costumes. E, obviamente, há uma associação muito próxima à religião, né? Se a gente observar, aquilo que prevalecia como jurídico, muitas vezes tinha inspiração de divindades, ou de representantes das divindades, daqueles intérpretes da vontade da divindade, certo? E aí que a gente tem uma outra pergunta, um outro questionamento, que é dessa relação entre direito e Estado. Existe uma relação de dependência entre direito e Estado? A gente já viu várias possibilidades de resposta a esse questionamento. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Eu não estou vendo mãos levantadas, então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês digam aí, certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai começar a entrar... Acho que alguma pessoa aqui... Peraí. Professor, foi eu que levantei a mão. Oi, Caio, diga aí. É porque quando você tinha falado, você tinha falado sobre esse aspecto do direito ele ser muito simplificado, eu lembrei que eu tinha lido em algum lugar uma vez que muitas vezes esses direitos, essas coisas, eles tinham que ser coisas muito fáceis de serem decoradas para eles serem, para já ser começado, já aplicado ao longo dos séculos, dos milênios. E assim, pelo que, assim, uma reflexão própria, eu acho que não poderia ter uma quantidade extremamente complexa de leis, como codificações inteiras, ou diversas leis com muitos artigos, porque essas pessoas, elas simplesmente não iam lembrar disso tudo. Então, eu acredito que, e me corrija se eu estiver errado, além da quantidade aparentemente ser uma coisa muito reduzida de normas, essas normas, elas também tinham que ser bastante simples. Sim. É por isso que muitas vezes tinha essa coisa assim de ele ser muito específico. Perfeito, exatamente, Caio. Até porque como assim... Foi não, Vitor. Não, perdão, pode continuar. Como a gente tem como esses povos, que eu acho que até Rogério colocou aqui, ainda há povos primitivos no interior da selva amazônica, né? Então, assim, não são povos que a gente vai ver só no passado longínquo, não. A gente, no século XX, houve descobertas de povos que, por exemplo, da Oceania, né, que ainda viviam como os nossos antepassados centenários, né? Mas a gente tem que ter normas mais simples, porque aqueles povos que não tinham linguagem, imagine como é que eles iriam transmitir essas obrigatoriedades, esses mandamentos, essas proibições, ou essas permissões, não é verdade? Então, claro, não havia linguagem escrita, mas, obviamente, a comunicação entre eles era muito mais simplificada do que o que possibilita a escrita. Pois não, Vitor, diga aí. E, sim, eu ia complementar também dizendo que eu acho que essa simplicidade das regras, né, mesmo sendo abstratas, elas são o maior legado para mim, né, do que eram o direito dessas populações, porque
basicamente são coisas que, como eu mencionei antes, justamente continuam, né, permanecem até hoje, né, como, não vou dizer uma base do direito, mas tipo como como aquilo que foi a construir a base, né, uma espécie de alicerce muito fundo do que é o direito hoje, né. Então, muitos conceitos que essas populações tinham como direito, por assim dizer, hoje elas estão muito intrínsecas, né, nas sociedades modernas. Então, eu acho que para mim é o maior legado desse estudo dessas populações, né? Ver como isso aí chegou até nós hoje. Perfeito. É isso mesmo. Algo mais que vocês queiram colocar? Agora, pessoal, a gente vai começar a falar sobre, talvez, aquilo que existe mais importante, eu não vou dizer nem nessa aula, aquilo que talvez seja o mais importante na disciplina de História do Direito. Porque a gente, muitas vezes, perde a visibilidade do que pode representar impactante a história do direito, a história como, de uma forma geral, mas a história do direito particular, porque faz mau uso da história, certo? E eu vou trazer para vocês vários exemplos desse tipo de discussão, certo? E vou começar justamente com essa obra aqui, que é um livrinho, ó, olha só, ninguém dá nada por ele, né? Mas esse livro, escrito pelo alemão Michael Stolaj, ele é de uma importância. Esse é um grande historiador do direito, né? Faleceu, inclusive, esse ano, e deixou uma obra muito consolidada e importante, né, para a compreensão da história do direito. E nessa obra ele faz uma discussão metodológica da história do direito. Então ele traz como subtítulo a provocação. Escrever história do direito é o quê? É uma reconstrução, a reconstrução do passado, é você narrar, é você reconstituir aquilo que realmente aconteceu. É uma narrativa, é uma maneira de você ilustrar, de você contar sob o seu ponto de vista o que aconteceu, ou é uma ficção? Ou é impossível para o historiador fazer essa reconstrução como muitos pretendem, né? E essa perspectiva de Stolaj, ela para mim foi muito impactante, porque, de fato, se a gente observar como é que a gente encara a história, eu vou trazer aqui para vocês. A história, muitas vezes, ela foi, pelo menos para mim, ela foi passada como uma história das ideias ou dos heróis. Então a gente via a proclamação da República, aí lá vem a Marechal Deodoro da Fonseca, a proclamação da independência, aí havia um foco, né, a luz brilhava e iluminava Dom Pedro I. E assim por diante, Napoleão e os imperadores romanos, e assim por diante, Hammurabi, certo? Só que essa história dita tradicional, ou macro-história, ela terminou cedendo espaço, principalmente nos séculos 19 e 20, principalmente, para outras percepções, para outras alusões, para outras abordagens. Começou-se a verificar que, para a compreensão do que aconteceu, a gente não tinha que olhar apenas para os grandes feitos, ou os grandes fatos, ou os grandes heróis, ou os grandes anti-heróis, mas para aquilo que acontecia aos anônimos do dia a dia, né? Então a gente começou a olhar também para as relações sociais. Houve um interesse da história antropológica, das relações de trabalho entre as pessoas, certo? Então, de que maneira, por exemplo, a pandemia, que é um fato histórico, impacta as ligações entre as pessoas e os vínculos entre as pessoas, sejam vínculos laborais, sejam vínculos familiares, né?
Então, o impacto que a pandemia, por exemplo, representa para as relações de trabalho, para o direito do trabalho, é impressionante. Eu estou trabalhando em home office em alguma medida, né, porque eu não estou indo à universidade. E como é que eu controlo o horário no home office? Eu não tenho controle de horário. Eu pago hora extra, não pago? As relações familiares, as relações afetivas também estão sendo reconstruídas. Quantas separações aconteceram, né? Eu digo assim, se a gente conseguir superar o casamento, mesmo até depois da pandemia, porque não se desfaz mais, né? Porque são muitos desafios. Mas, assim, as relações humanas, elas são impactadas pelos fatos históricos. E isso é importante também. E aí, houve a virada linguística do século XX para dizer o seguinte: bom, na verdade, o que a gente observa não é o fato em si, mas a representação do fato. Quando a gente olha para as pirâmides de Gizé, a gente vê as pirâmides, mas a gente vê também uma representação linguística do que observa. As pirâmides em si não vão dizer nada, até o momento em que a gente as transforma em linguagem. E aí, obviamente, houve muita euforia em relação a isso, para dizer que, não apenas em relação à história, mas para dizer em relação ao próprio direito. Tudo era linguagem, o direito à linguagem, a história à linguagem, a sociedade, ela é compreendida a partir da linguagem. E aí eu queria que vocês começassem a pensar e colocassem aqui em discussão os problemas e as objeções em relação a essas compreensões da história. Vocês veem dificuldade, problema em relação a essas formas de ver a história e a história do direito? Agora é vocês. Agora é com vocês. Vitor está fazendo aqui exatamente a alusão à proclamação da independência por Dom Pedro I, né? Com um desarranjo intestinal. Exatamente. Mas aí, que problemas vocês podem encontrar nessas abordagens da história do direito? Uma comparação que a gente pode fazer entre, por exemplo, você disse que a história, o texto de Robensbal, por exemplo, que você tinha passado, um exemplo que a gente pode utilizar no Brasil, quando a gente virou independente, entre aspas, ou proclamou a república, posteriormente a gente forjou um projeto de identidade nacional que não existia no Brasil. Então a gente modificou fatos históricos, tipo Tiradentes, que antigamente, na época dele, ele não teve todo o reconhecimento que ele tem hoje. Até aquele próprio quadro que é famoso dele foi pintado décadas depois que ele morreu. Então, perfeito. As narrativas históricas, elas são montadas a partir de determinadas demandas de determinados contextos. Então, eu acho que pode ser mais ou menos nessa linha. Perfeito, Arthur. Excelente. Ana Clara. Eu acho que essa fala é muito boa para a gente ficar atento em relação a que ponto a gente está analisando as histórias. Sempre que for buscar um fato, não buscar apenas de um historiador, apenas de uma fonte, né? Porque, como já falaram até no início, o historiador, ele bota não só aquilo que está acontecendo ao pé da letra, mas também a percepção dele em relação ao ocorrido. Então, não só a história, como também os nossos fatos do dia a dia atualmente, né? O que vier à tona, a gente sempre buscar outros dados e outras fontes para, de fato, chegar a maior veracidade possível, né? Perfeito, Ana Clara. Inclusive, a gente vai falar sobre fontes e a confiabilidade das fontes já. Talvez não dê tempo hoje, né? Já está indo aqui para o final. Zé Pereira, pois não. E aí, Zé? Professor, também justamente aquele negócio da diferença entre história e historiografia, né? Então, assim, em vários momentos você vai ter... Se a gente definiu de que história é o estudo das evidências, né? Então, você vai ter um ponto de vista, você vai ter um contexto e vai ter um momento para cada tipo de historiografia produzida. E ela pode ser ou não uma história.
Perfeito. O que a gente observa também é que, por exemplo, quando com a virada linguística, a gente tratar tudo como história, aliás, a tratar tudo como linguagem, a gente tem um problema, porque e aqueles povos ou aquelas pessoas, ou aqueles contingentes da sociedade que não tiveram voz, que foram calados, né? Então, a gente observa que, até hoje, há esse tipo de castração. E essas pessoas que não tiveram voz, que não tiveram, por exemplo, registros, elas foram privadas de dar sua contribuição na compreensão da história. Eu li recentemente um livro excepcional, um quadrinho, né? Não é todo mundo que gosta de quadrinho, mas um quadrinho que ganhou o prêmio Jabuti, que é Angola Janga. Ele é uma história de Palmares, mas não é a história de Palmares, é uma história de Palmares. Pega algumas informações oficiais, né? Mas também se aproveita de alguns relatos de pessoas que estiveram do outro lado, de pessoas que foram as perseguidas pelo Estado, pelo Estado colonial, pela metrópole portuguesa, inclusive, né? Então, esse livro mostra bem que só é possível fazer uma reconstituição como a gente desejaria, a verdade, como ela acontece, né, fenomenologicamente, se a gente tem diversos pontos de vista para melhor retratação daquela realidade, certo? Sem isso, recorrer apenas aos documentos históricos vai nos propiciar uma apreensão muito apequenada da complexidade fática que o historiador tem que enfrentar, certo? Professor, Oi. e até aquele lance, né, que é o maior surto da história, dizer que a princesa Isabel foi que libertou os negros da escravidão, e isso aí é muito lindo, sendo que quis por muito tempo tirar exatamente a voz da galera negra, sabe, tipo, foi uma branca que libertou todo mundo, ela é maravilhosa. Exato. E, tipo, Isso. não é assim. A história não é assim, sabe? E o importante é isso, a gente entender todo o processo histórico e entender como os brancos tentaram influenciar até nisso, até na libertação porque não foi um branco que foi olhar bonitinho, a galera tá lutando há muito tempo e ela só aproveitou e quis calar mais uma vez a galera, como sempre tentam fazer. E hoje a gente tem que... É importante que a educação mude para exatamente mostrar como não foi os portugueses que vieram descobrir o Brasil, não foi uma branca que libertou os escravos, não foi assim. Então, a história, eu acho que tem, assim, uma parte, às vezes é muito bonita, mas tem uma parte muito cruel, e que é importante para a gente mudar as nossas atitudes hoje, sabe? Porque imagine, se a gente nunca tivesse tomado exemplo de mulheres que eram dadas como bruxas, que morreram queimadas, e a gente ainda queimasse mulheres por achar que são bruxas. Então, muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente é calada até hoje, porque a história sempre busca só um lado, e a gente precisa compreender e buscar muito, e ter novos historiadores que busquem a verdade, sabe? A verdade como de fato foi as coisas, para a gente ter um vislumbre geral de tudo. Excelente, Thalissa. E só mostra como a gente precisa, né, ter responsabilidade nessa condução, né, da análise histórica. Aqui a gente já está com mais de 10 horas, mas Fábio, Vitor e Nádia estão inscritos. Aí a gente depois eu vou falar... Oi, Fábio. Falar bem rapidinho só a questão, por exemplo, que da própria questão da sociedade civil também, quando ela intervém, por exemplo, as comissões nacionais da verdade. Sim. Né? Que são papéis, né? E é até interessante porque ela é um caso claro de direito e história se coligando, né? As comissões da verdade, porque elas pegam as análises históricas, pegam os relatos, as memórias e trabalham ali no direito. Então, acho que é um papel também importante,
que temos, né, que é as comissões da verdade, né, com a comissão da verdade da ditadura militar. De fato, Vitor. Fábio. Bom, boa noite, professor. Boa noite, Fábio. Eu estava dando uma analisada, professor, e lembrei exatamente do texto do Hobsbawm, né, que ele fala da responsabilidade, né, do historiador, principalmente com os fatos históricos e com tecer uma crítica aos abusos, né, da história, principalmente em relação às questões político-ideológicas. Né, dessa construção do Brasil, né, já que a gente tem esse espaço para sempre estar fazendo sugestões aqui de livros, de séries, de filmes, tem uma série documental na Netflix, eu acho que ela é bem popular, que é o Guerra de Brasil, e acho que é o primeiro episódio, salvo engano, ele fala exatamente, trazendo algumas construções do ponto de vista, né, dos indígenas, realmente, de como o processo pode ter ocorrido. Né, mas eu não tive como não realmente lembrar do Hobsbawm nesse recorte da responsabilidade do historiador. Excelente, excelente, Fábio. Inclusive, pessoal, como a gente não teve tempo de explorar, né, aqueles que não fizeram a leitura dos textos, eu peço que façam a leitura para a gente discutir na próxima aula, tá certo? E para concluir aqui, Nádia. Oi, professor, só complementando mesmo o que Thalissa falou, assim, deixando só um pouco mais descritivo, tem um excerto de Hobsbawm que ele fala justamente assim, se eu puder ler, é só uma frase. Ele Pois não, claro. História não é a memória ancestral ou tradição coletiva, é o que as pessoas aprendem dos professores, dos padres do livro de história. Então, assim, se a gente vivesse pelo que eu entendi, né, do texto, claro, e das discussões, se a gente vivesse numa sociedade, assim, mais primitiva, menor, poderia ser que a história, o fazer da história, né, no caso dessa contação e tal, de relatos, se resumisse, fosse bem fidedigno com a memória ancestral. Mas como a gente vive numa sociedade, justamente, que tem uma história muito longa, que, enfim, existe esse papel, existe essas pessoas que contam as histórias, é daí que nasce, né, essa responsabilidade que Fábio aqui falou, porque a gente não sabe da história porque, tipo, vem no nosso DNA, ou porque só necessariamente do meio social. A gente aprende a história pelas representações que são passadas, né? Tipo, a gente acha desde pequeno, assim, muita gente, né, que a Princesa Isabel foi digamos assim, a responsável pelo abolicionismo, porque a gente aprende na sala de aula, porque a gente aprende no caderno. Então, eu acho que é daí que nasce justamente a responsabilidade, no sentido de que a história chega na gente principalmente por essas entregas mesmo da história, não é algo que a gente só vive no meio social. Claro, tipo assim, o social, o que a gente o nosso viver na comunidade, ele pode justamente ajudar a fazer uma pressão, a sociedade fazer uma pressão para mudar a forma como essa história está sendo contada, mas ainda é muito difícil, né, fazer frente a uma coisa meio hegemônica, que seria digamos, a ciência histórica tradicional, né, mais antiga. Perfeito, Nádia. Excelente, inclusive como conclusão, né, dessa nossa discussão inicial. Eu quero agradecer, pessoal, a participação tão efusiva de vocês, né? Eu acho que isso é importante para que a gente possa até enriquecer esse espaço. A gente vai ter uma viagem muito rápida pela história, mas com a participação de vocês, a gente vai ter um aprimoramento nesse... É como se nós todos fôssemos guias nessa viagem. Uma coisa é você estar dentro do ônibus, né, aproveitando até uma metáfora que é utilizada depois lá por Saulo de Carvalho, no texto que a gente vai discutir na próxima aula, mas uma coisa é vocês fazerem um city tour sem qualquer guia. Nós todos estamos sendo convocados para ser esses guias, né, para sermos esses guias nessa viagem que a gente vai fazer. Eu acho que essas intervenções de vocês foram muito importantes para que a gente aprimorasse essa viagem, certo? Pessoal, muito obrigado. A gente realmente já são 10h07. Eu vou encerrar aqui a gravação, certo? E na próxima aula a gente dá continuidade a essa discussão. Professor, desculpa, só uma dúvida.